Olá, queridos. Você já parou para se perguntar o que você entende e acredita como sendo felicidade? Ser feliz? Quais são os modelos de referenciais que você carrega dentro de você como sendo o que é ser feliz? Que acabam, de um modo ou de outro, se tornando essas referências como meta. E se a gente observar de maneira geral, praticamente todo mundo carrega dentro de si essa meta de felicidade de maneira muito fantasiosa, iludida, porque os mais piedosos, românticos, enxergam de uma coisa meio novela da Globo, uma coisa meio hollywoodiana, de família leve, sem problemas, filhos angelicais, saúde perfeita, um ambiente tranquilo, sempre, sempre, sempre. E os mais capitalistas, mais trabalhadores, já é o carro que ele tem, o status que ele possui, o poder que ele adquiriu, o dinheiro que ele ganhou, a empresa que ele construiu, mas todos indistintivamente carregam essa referência de felicidade com aspectos de exterioridade, conquistas para o lado de fora. Somado a isso tudo, você tem uma mentalidade cristã toda intoxicada pela teologia da prosperidade que fez com que quase todo mundo cresce que não somente felicidade era isso, como Deus estava obrigado a participar desse processo de conquistas de exterioridade, de ganhar e ser o mais poderoso do mundo. Enquanto Jesus ele fala, olha, viver assim, existir assim, você pode até conseguir, mas você perderá a sua alma, você se diluirá, você adoecerá, porque a nossa alma, a nossa estrutura interior, quando se dedica a existir deste modo, crendo e vivendo e correndo atrás com este tipo de significado, a gente se fragiliza profundamente, porque a gente vive numa realidade paralela que não existe, num mundo cor-de-rosa. A gente que tem que lidar com profundas frustrações porque o mundo não é assim, a existência ela é implacável, coisas boas e ruins acontecem a justos e a injustos, é o que o Evangelho ensina. Dores acometem a justos e a injustos, é o que Jesus ensina. E mais do que isso, e quanto mais eu tenho essas expectativas iludidas do que seja ser feliz com essas categorias, mais frágil eu fico, mais exposto a frustrações imaturas e de dores profundas, angustiantes. E sobre isso, conforme o tempo vai passando, e o seu coração que só se alimenta do que é verdade e do que é vida e não se alimenta de ilusões, mesmo aquele que conquista o alvo, que tem o que ele imaginou que o faria feliz, até este, com o tempo, ele constata ou não que dentro dele o buraco continuou, a angústia permaneceu, a insatisfação só aumentou, e nesse processo de fragilização a gente começa a forçar máscaras de artificialização para vender para o mundo que a gente é algo que dentro de nós, consciente ou inconscientemente, o nosso interior se rebelou e começou a gritar de diversos modos de que aquilo não é real. E com o tempo, se a gente insiste nesse processo de hipocrisias e artificializações,
Ou a gente cai na depressão, na síndrome do pânico, na ansiedade, pensamento acelerado, ou a gente vai entrando num profundo cinismo, numa profunda amargura, num processo de amargura no coração, porque você constatou que aquilo não era real, se frustrou com tudo aquilo, se fragilizou com aquilo tudo, suas máscaras foram retiradas pela implacabilidade da existência e o que sobrou foi um coração amargurado, cínico, que muitas vezes, pode ser até o seu caso, é aquela pessoa que, frustrada com o ambiente religioso, frustrada com as suas convicções de sucesso, tendo ou não tendo essas conquistas exteriores, olha tudo e interpreta tudo com profunda amargura, contaminando toda a existência. Só que quando a gente olha para o Evangelho e para Jesus, você tem um novo olhar. Se eu creio que Ele é Deus e é a palavra de Deus encarnada e é a minha referência absoluta do que seja caminho, verdade e vida, eu tenho que entender o que Ele chama de felicidade. Qual é o conceito de felicidade segundo Deus, segundo o Evangelho? E você observa isso facilmente logo no começo dos 4 evangelhos, quando ele, diante de uma multidão, ele usa essa palavra, e que muitas vezes a gente fala sem sequer se dar conta, quando ele fala assim, bem-aventurado, felizes, que são esses seres plenamente prósperos e espiritualmente maduros. E ele começa a descrever, ele fala, bem-aventurados, felizes, são os pobres de espírito. Que é todo aquele que reconhece a sua e admite honestamente a sua necessidade de Deus, que por si mesmo ele não é capaz. Ele fala, felizes são os que choram, são os que não têm dificuldade de chorar quando está doendo, de se alegrar quando se alegra, mas chorar quando dói. Felizes são aqueles que, vendo a injustiça, não consegue ficar normal, ele precisa ajudar e intervir para finalizar aquilo ali. Felizes é todo aquele que por causa do amor, da misericórdia, da bondade, é até perseguido. Então você vê que a referência do Evangelho e de Deus não tem nada a ver com o que a gente acreditou. Onde uma felicidade de ilusão e fantasia é eu sou feliz se. Eu sou feliz se eu sinto, eu sou feliz se tudo dá certo. E vem Jesus, ele fala, não, felicidade é apesar de. Porque apesar de tudo, tendo ou não tendo, comprando ou não comprando, sentindo ou não sentindo, eu, dentro de mim, conforme o meu coração vai acolhendo o significado da vida segundo Deus, conforme o meu coração vai compreendendo o que dentro de mim se alimenta ou não como verdade, eu me dedico a caminhar nos passos de Jesus, então dentro de mim vai se expandindo, vai se alicerçando, vai se plenificando o que seja verdade, vida, e eu vou me tornando a cada dia esse ser feliz, que é esse ser espiritualmente pleno, maduro, próspero, que, como diz o apóstolo Paulo, que escreveu preso lá aos Filipenses, ele diz, olha, eu aprendi o segredo desse contentamento, que eu sei hoje a ter o que comer e a não ter o que comer. Eu sei ter muito e eu sei não ter nada. Eu sei sentir coisa gostosa e sei sentir angústia. Eu sei ser aplaudido e sei ser perseguido, porque eu entendi que não tem nada a ver pro lado de fora. Eu não sou refém do lado de fora, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque ser feliz é essa planificação interior,
que no meu ser cresce e se alicerça conforme eu vou acolhendo o caminho que Jesus me ensina como vida. E como prática diária, isso vai ganhando alicerces dentro de mim. Quando eu entendo isso, quando eu, de maneira sincera, honesta, eu encaro a realidade com essa crueza, eu deixo de ser uma pessoa enganável, eu deixo de ser uma pessoa frágil, mas eu vou ganhando maturidade existencial, planificação existencial. E a minha casa, a casa do meu ser, como diz Jesus, vai ganhando alicerce sobre a rocha. Que a tempestade vem, as ondas sobem, o mundo me aflige, eu provo aflições, mas eu caminho no bom ânimo, no contentamento do meu ser. Que sei que felicidade não é mais ter, mas ser. E ser conforme Cristo. O que não é isso, amigos? É a receita tirânica da doença e da fragilização. Que Deus nos abençoe a compreender isso e a acolher isso em nós, para o bem do nosso ser.